Olá a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma sessão do Loures Fórum, uma iniciativa da Assembleia Municipal de Loures. Estou a falar-vos em nome do Bloco de Esquerda de Loures. Como sabem, o Bloco de Esquerda não tem nenhum vereador eleito. E é aqui, nesta casa, na Assembleia Municipal de Loures, que o seu deputado municipal desenvolve institucionalmente a sua atividade política. Apesar de sermos uma força política com apenas um eleito, não é por isso que a nossa intervenção é menor. Muitos de vós já nos conhecem. Já estiveram connosco ou na luta contra o amianto, na vossa escola ou na escola dos vossos filhos, a lutar por refeições mais saudáveis, melhores refeições. Também já nos encontraremos com certeza na luta por melhores transportes ou até na luta contra os abusos ecológicos. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem uma visão global do Concelho e tem soluções para os seus problemas, e é aqui, nesta sala onde nos encontramos, que os vem discutindo com as outras forças políticas. Mas não vos queria estar a amassar muito com estas questões mais vãs. Eu trago-vos um tema que queria falar e abordar convosco, que é um tema que é transversal a todo o Concelho e que implica diretamente com a vida de todos e de todas. Esse tema que vos proponho para nós falarmos e para nos ouvirmos é o SIMAR, Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos. É esta empresa municipal que diariamente distribui a água que chega às nossas casas e que diariamente recolhe e transporta os lixos que produzimos. É a maior empregadora do Concelho, tem mais de 900 trabalhadores e a sua prestação de serviços está a ser muito contestada no Concelho e é sobre ela que vamos falar. Queria fazer primeiro aqui um pequeno enquadramento. Durante os 12 anos de governação do PS de Carlos Teixeira, a degradação a que estes serviços chegaram foi de tal forma polémica que as duas famílias que governavam os concelhos de Odivelas e de Loures se desavindam. E houve, mesmo da parte do município de Odivelas, a ameaça de romper com o acordo que até ali vigorava, que era dos antigos SEMAS, que faziam este serviço da distribuição de água e da recolha e transporte dos resíduos nos dois concelhos, Odivelas e Loures. Nessa altura, o PCP-CDU, na oposição, acusava o executivo de Carlos Teixeira de apostar na degradação dos serviços e de entregar os serviços às empresas privadas e dizendo que esse era o caminho para a privatização. Com a vitória da CDU em 2013, Bernardino Soares travou essa ruptura com o Concelho de Odivelas e chegou a um acordo de constituição de um novo modelo partilhado, a que é hoje o que vigora, que são os SIMAR, Serviços Intermunicipalizados, ou seja, servem ambos os concelhos. Esse acontecimento criou fortes expectativas, quer nos utentes, quer nos próprios trabalhadores. Só que essa expectativa durou muito pouco tempo. Durou pouco tempo e a situação interna pouco ou nada vinha melhorando. E os erros que vinham do passado, quer dizer, mantiveram-se. Dar alguns exemplos. As perdas de água de consumo mantêm-se a um nível altíssimo. Por ano, cerca de 10 milhões de metros cúbicos de água são perdidos ou não faturados. Ouviu bem, são 10 milhões de metros cúbicos de água. A recolha de resíduos é deficiente. Os cortes de água e as interrupções do fornecimento são mais comuns. Os acidentes de trabalho dentro do SIMAR também não param e alguns deles são bastante gravosos. E as queixas pelos maus-cheiros da ETAR também se mantêm. Ao fim de 6 anos de governação da CDU, é impossível esconder a degradação a que os serviços chegaram.
E de tal forma que, bem recentemente, a principal dirigente do STAL, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, em plena reunião de Câmara, interpelou o presidente Bernardino de Soares sobre qual o caminho que os CIMAR estavam a percorrer. E dizia essa dirigente sindical que aquilo que estava a ver era a entrega de partes importantes dos serviços do CIMAR a empresas privadas e que, se esse caminho não levaria à privatização dos serviços. Nós estamos a falar da vice-presidente do STAL e de um membro destacado do PCP. Tiro-lhe o meu chapéu pela sua coragem e pela sua independência. Dessa interpelação que esta dirigente sindical fez ao Executivo, resultou uma surpreendente resposta. E a resposta foi dada pelo atual responsável pela administração do CIMAR, que é o Sr. Vereador Paulo Piteira. E a propósito da contratação a empresas privadas dos serviços que estão cometidos ao CIMAR, diz o Sr. Vereador Paulo Piteira. Vou ler para não me enganar. O serviço não deixa de ser público, mesmo desempenhado por entidades privadas ao serviço de entidades públicas, mesmo que seja uma contratação continuada. Este é um dos argumentos da direita. Todos conhecemos estes argumentos a propósito das PPPs. Das PPPs na saúde e noutras áreas, e que o PCP e o Bloco de Esquerda tanto têm combatido na Assembleia da República. Este argumento foi o argumento que Sócrates, Passos Coelho e até mesmo António Costa, durante parte do seu mandato, utilizou para manter as PPPs na saúde. Mas para melhor compreendermos a que é que esta forma de pensamento conduz, é verificarmos qual é a dimensão da entrega dos serviços do CIMAR às entidades privadas. Ouçam, aquilo que está nas mãos é no todo ou em parte das entidades privadas. Recolha de resíduos, lavagem de contentores, montagem de contadores, leitura de contadores, cortes e abastecimentos de água, empreitadas para pavimentos, empreitadas para ramais e condutas de água e águas residuais, assistência elétrica a estações elevatórias e válvulas, reparação de viaturas, faturação eletrónica, elaboração de processos, etc. É caso para perguntarmos, então, o que é que fazem os CIMAR? Este caminho, esta política, conduz inevitavelmente ao definhamento de qualquer serviço público. E o PCP de Loures sabe-o bem. O que parece aqui haver são duas políticas distintas do PCP. Uma na Assembleia da República, outra onde são poder. Nós sabemos que a situação é difícil. O desinvestimento é grande. A desmotivação dos trabalhadores é muita. O know-how foi-se perdendo ao longo destes tempos em áreas muito sensíveis. A contratação de pessoal é muito difícil. Mas pior que tudo é que não se conhecem planos ou estudos para inverter esta situação. Não se conhecem planos para investimento em material circulante. Não se conhecem planos de investimento para substituição e melhoria da distribuição da água. Temos uma rede de centenas de quilómetros completamente degradada e ainda centenas de quilómetros onde a água é conduzida através de condutas em fibrocimento. Não se conhecem planos de investimento em protocolos com escolas ou institutos públicos para se cooptarem jovens para áreas técnicas, para a eletricidade, para a eletrónica, para a mecânica, para a serralharia. Não se conhece nada. Todos sabemos que nas empresas onde não se fizeram investimentos e o seu património se encontra em grande parte obsoleto, que esses investimentos custam dinheiro e os resultados não são imediatos. Alguns investimentos, só passados alguns anos, é que se notam os seus efeitos. Mas para quem tem responsabilidades políticas, não pode ser um obstáculo.
E o Partido Socialista também tem aqui as suas responsabilidades. E é por isso que não fala com profundidade deste assunto relativamente ao Cimar. E todos nós sabemos que há uma certa tendência para que os governos das câmaras, e nomeadamente aqui em Loures, que fazem obra para 4 anos. Começam a obra e querem ver a obra acabada e receber os louros dessa obra. Ora, o que estamos aqui a falar não é. São de investimentos profundos, cujos resultados só se vão ver anos depois. E não podemos aceitar que os investimentos estejam subordinados aos ciclos eleitorais. Ou seja, eu faço um investimento hoje e se não o ver concretizado no meu mandato, não o faço porque outro, se não ganhar as eleições no próximo mandato, é que vai usufruir daquilo que eu estou a fazer. Isto é inadmissível e não podemos aceitar que isto se faça. A isto só tem um nome: calculismo político e é lesivo dos interesses públicos. Estas são questões primordiais, essenciais. A solução, como há pouco referi, passa por um plano que não se conhece, que não existe. As coisas, a administração do Cimar, à mínima dificuldade, o que faz? Contrata empresas privadas. Isso não pode ser o caminho. E é por isso que aqui estamos, e era com estas notas que vos queria deixar e dizer-lhes que podem contar com o Bloco para connosco caminharem, para exigirmos a melhoria dos serviços e melhores condições de vida. Todas e todos merecemos isto. Muito obrigado.